Se você vai tomar um suplemento, há duas perguntas que precisa fazer. Primeiro, funciona? E a segunda é, este suplemento é seguro? Se você já respondeu essas duas perguntas, a próxima seria, como devo tomar este suplemento para maximizar seus benefícios? A creatina é uma molécula que o seu corpo sintetiza e que você também ingere com alguns alimentos como carnes vermelhas, aves e frutos do mar. 95% da creatina, onde está? Está no músculo. O músculo é algo como o armazém da creatina, e 2/3 de toda a creatina que você armazena no músculo está na forma de fosfocreatina. O que é isso de fosfocreatina? É muito fácil. É uma molécula de fósforo unida à molécula de creatina. E isso é essencial para cumprir sua função. Como veremos agora, como curiosidade, a creatina vem de creias, do grego, que significa carne, fazendo referência ao lugar onde a creatina é encontrada. No músculo dos animais que você come ou no seu próprio músculo, já que você também é um animal? Como explicamos em um vídeo recente, se você entender a principal função da creatina, entenderá a maioria de seus benefícios. A creatina é um regenerador de adenosina trifosfato. Regenera essa molécula, o adenosina trifosfato. O adenosina trifosfato é a molécula que armazena energia em todas as nossas células. O adenosina trifosfato, como tudo, é consumido e precisa ser regenerado. O P do adenosina trifosfato significa fósforo, o A do adenosina trifosfato significa adenosina e o T significa tri de 3. Quando é gasto, o adenosina trifosfato se transforma em adenosina difosfato, que é exatamente a mesma coisa, mas em vez do T encontramos o P, porque isso significa di de 2. Ou seja, existem 2 fósforos nesta molécula e 3 fósforos nesta molécula. Antes eu te disse que 2/3 da creatina são armazenados como fosfocreatina, e aqui está a chave da creatina, porque o que a fosfocreatina faz é doar um fósforo ao adenosina difosfato para que ele se transforme novamente em adenosina trifosfato, que é a molécula que carrega. A energia é a moeda de troca energética e isso é fundamental em tecidos que consomem muita energia. Pensem quais são esses tecidos. O músculo, bem pensado. No músculo, a creatina aumenta sua capacidade de contração muscular e sua força muscular, o que faz você treinar mais e com mais intensidade. E são essas mudanças no treinamento que se traduzem, em última instância, em um aumento da massa muscular, e não o contrário. Muitos acreditam que a creatina primeiro aumenta a massa muscular, o que melhora o desempenho. Não ou não completamente, porque também existem mecanismos indiretos que fazem a própria creatina aumentar sua massa muscular. Por exemplo, um desses mecanismos é o seguinte: a creatina atrai água para dentro da célula e de alguma forma a incha. Isso ocorre na célula muscular. A célula muscular se incha. É um aumento de água intracelular, não é um aumento de água extracelular. E isso é muito importante porque a retenção de líquidos, que é o termo popular para o que conhecemos em medicina, como esse aumento de volume extracelular, não é causado pela creatina. A creatina não causa retenção de líquidos, no sentido de que não aumenta a água fora das células, mas dentro das células volumiza as células, aumenta, digamos, a quantidade de volume dentro da célula. Mas isso é muito interessante, porque esse aumento de volume intracelular é um estímulo mecânico para as células musculares. Aumenta o volume intracelular e isso é um estímulo mecânico que aumenta a hipertrofia nas células musculares. As células do seu músculo, os miócitos, interpretam que devem crescer e assim facilita a hipertrofia muscular. Outro tecido que consome muita energia é o coração, e por isso está sendo investigada a creatina como uma molécula que pode prevenir certos distúrbios cardiovasculares. Mas claro, se vocês pensaram em tecidos que são metabolicamente ativos e que consomem muita energia, com certeza o cérebro veio à mente. O sistema nervoso central é, dentre os que vamos abordar hoje, provavelmente o mais ativo metabolicamente. É conhecido que o conteúdo de creatina do cérebro diminui conforme envelhecemos, com o passar dos anos. E está sendo usado como suporte em pessoas que começam a ter um declínio cognitivo. Precisamente por este motivo, porque é capaz de fornecer energia a neurônios que sofrem ou começam a sofrer, evitando uma maior e mais rápida deterioração cognitiva. Como curiosidade, a creatina ameniza os efeitos da falta de sono sobre a atenção e o desempenho cognitivo. Então, se você já dormiu mal antes de um exame, plantão médico ou precisar pilotar um avião em uma viagem transoceânica,
Então não hesitem em suplementar com creatina, porque vai ser muito útil. E agora sim, vamos para o cerne da questão do vídeo. Qual é a melhor maneira de me suplementar com creatina? Como tomo a creatina? Qual é a dose ideal para obter benefícios rapidamente? Devo tomar apenas nos dias de treino? Devo tomar todos os dias? A creatina é mais interessante para adultos acima dos 50 anos do que para jovens, ou é igualmente interessante? Vamos responder todas essas perguntas com base nesta recente meta-análise, um novo estudo, então fique até o final para saber as respostas. Este estudo foi realizado em adultos acima de 50 anos e eles treinavam força, e isso é chave. Treinavam força cerca de 2 a 3 vezes por semana. As doses de creatina variavam entre 3 e 9 gramas e meio de creatina por dia. E a duração da maioria dos estudos analisados neste meta-análise era de 8 a 12 semanas, que é o habitual neste tipo de estudos. Estas são as características do estudo, fiquem com elas. A primeira conclusão deste novo estudo é que em todos os participantes houve um leve, mas significativo aumento na massa magra, ou seja, na massa muscular e na força. Tanto no trem superior, algo que foi medido fazendo uma repetição máxima de supino, como no trem inferior, que foi medido vendo uma repetição máxima na prensa de perna. Portanto, mais massa muscular e força no trem superior e no trem inferior. Bem, essa é a primeira conclusão que está em consonância com os resultados que já se conhecem sobre a creatina. Só que geralmente se estuda em pessoas mais jovens, em atletas de entre 20 e 30 a 40 anos. Esta população, lembre-se, é composta por adultos, tanto mulheres quanto homens, mas acima dos 50 anos. Curiosamente, as doses mais altas, aquelas que iam de 5 gramas para cima, doses superiores a 5 gramas diárias de creatina, vejam só, melhoraram mais a força nas pernas do que nos braços. Talvez isso ocorra pelo fato de que a maior massa muscular temos nas pernas e precisamos de mais quantidade de creatina para saturar os depósitos de creatina nesses músculos, que são geralmente maiores e mais potentes. Mas, curiosamente, quando analisaram certos subgrupos de pacientes, a carga de creatina com 20 gramas durante os primeiros 5 a 7 dias durante a primeira semana, em resumo da suplementação, obteve melhores resultados. E essa é a segunda conclusão, e a conclusão, digamos, com mais peso do vídeo e do estudo. A carga com 20 gramas durante a primeira semana obteve melhores resultados para aqueles que faziam essa carga na primeira semana. Que conseguiam encher os depósitos musculares de creatina em uma semana em comparação com as 4 semanas que eram necessárias para as doses habituais, que variam entre 3 a 5 gramas por dia, aproximadamente. E isso significa várias coisas. Pegue papel e caneta, muito importante. Primeiro, muitas pessoas não veem resultados imediatos com as doses habituais de creatina. E o que fazem, pois deixam de ser constantes com a suplementação antes de saturar ou encher os depósitos de creatina. Ficam entediadas, dizem, isso não funciona para mim, eu desisto, não vejo sentido nisso, não vejo resultados. Frequentemente somos impacientes, desejando resultados imediatos. Agora tomo algo e em meia hora já estou treinando, tendo que notar os resultados. E grande parte da suplementação clínica e esportiva não funciona assim. Não se aborreça e seja paciente. Agora, o resultado final é o mesmo. Ou seja você fazendo a carga de creatina com 20 gramas por dia durante uma semana ou tomando a dose de manutenção de 3 gramas ou de 5 gramas. A longo prazo, o resultado final é o mesmo, só que você vai demorar mais ou menos para chegar a esse resultado. E além disso, não há efeitos colaterais descritos por tomar uma dose inicial maior. Foram feitos estudos com doses de creatina muito maiores do que as deste estudo, e além disso, por muito mais tempo. Portanto, a segurança não deveria ser um ponto limitante com a creatina. Por último, tenha em mente que é real que existe na população uma porcentagem de não respondedores que em alguns estudos chega a 20%. Embora eu tema que grande parte desses entrariam na primeira categoria, aquelas pessoas que se entediam e que não são constantes com a suplementação. E além disso, algo que é a terceira conclusão do estudo é que eles hipotetizam neste estudo algo que me parece uma hipótese muito bonita, muito boa, que talvez tomar creatina nos 60 minutos antes de treinar melhoraria os resultados. Reparem que esta é uma recomendação que se opõe ou contradiz as recomendações anteriores sobre a creatina, que eu sempre vos dei. E é que eu sempre vos disse que a creatina pode ser tomada a qualquer hora do dia porque funciona por saturação, ou seja, vai se acumulando aos poucos no músculo,
Seria indiferente tomar antes de treinar, pela manhã em jejum ou no final do dia. Essa é a hipótese lançada neste estudo. Por isso a ciência está viva, por isso é preciso ler e se atualizar, porque tudo está mudando. A hipótese que é lançada é a seguinte: ao tomar a creatina antes de treinar, parece que o exercício físico, ao aumentar a vasodilatação e uma série de mudanças que ocorrem a nível muscular, facilita a entrada da creatina nos músculos. E que por essa razão, aqueles que a tomavam na hora anterior ao treino acabavam com mais adaptações ao exercício porque aumentavam mais e mais rápido seus níveis de creatina a nível do músculo. Por último, eu tenho que tomar a creatina apenas nos dias de treino ou eu tenho que tomá-la diariamente? Bem, o mais lógico, razoável e eficaz é tomar a creatina diariamente, tanto nos dias em que você treina quanto nos dias em que não treina. Por quê? Porque funciona por saturação e levará mais tempo para atingir níveis ótimos de creatina no músculo. Se você só tomar nos 2 ou 3 ou 4 dias em que treina, em comparação se a tomar diariamente de forma contínua. Quais são as conclusões deste vídeo e deste estudo? A creatina monoidratada é tão eficaz em adultos acima de 50 anos para melhorar força e massa muscular, como é em pessoas mais jovens. Portanto, a idade não é nenhuma limitação para a suplementação com creatina. Segundo, fazer uma carga de creatina tomando até 20 gramas na primeira semana antes de continuar, antes de virar para uma dose de manutenção de cerca de 3 a 5 gramas. A longo prazo, é uma forma simples de ver resultados mais rápidos e de começar a se beneficiar dos mesmos. E por último, e talvez mais revolucionário do vídeo, existem dados preliminares de que tomar creatina cerca de 60 minutos antes do treino maximizaria a entrada de creatina nos músculos e a saturação de creatina muscular, melhorando os resultados. Mas, claro, precisamos de mais estudos, mais evidências que confirmem isso.